Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. Hoje o tema é o seguinte: o crente pode torcer, ir ou participar de jogos de futebol? Essa é uma pergunta que permeia muitos cristãos e muitas pessoas sempre ouviram falar que crente não pode jogar futebol, não pode jogar bola, mas nunca se perguntaram por quê. Ou então, será que isso é realmente verdade? Será que isso é bíblico? Será que isso tem uma base? E eu vou falar exatamente a respeito disso nesse vídeo. Quando a gente fala a respeito do cristão e dos jogos de futebol, a gente tem que analisar alguns pontos em específico. Por exemplo, primeiro, um crente ele pode torcer por um time de futebol? Vamos ver o seguinte: um time de futebol, quando a gente torce por ele, a gente está tomando um lado de, como se fosse um lado de um partido. Existem vários times de futebol e cada um vai tomar um lado, vai torcer por um time, vai torcer por uma equipe, e não tem nada de errado nisso. O problema é ficar fanático por um time, ficar fanático por alguma coisa relacionada ao futebol. Tem muitas pessoas que perdem amizade, tem muita gente que perde amigos, tem muita gente que perde o dia quando o seu jogador favorito perde, ou quando o seu time do coração perde. Ele não consegue falar sobre outra coisa, ele não consegue viver, ele é fanático por aquilo. Então eu não posso ser fanático por alguma coisa, porque quando eu sou fanático por algo, eu estou substituindo a figura de Deus por aquela coisa. Eu estou usando aquela coisa como uma forma de idolatria. Tá bom? Então a gente pode torcer para um time de futebol, porém nós não podemos ser fanáticos por um time, nós não podemos ser fanáticos por algum partido, nós não podemos ser fanáticos por algum esporte, pois isso é idolatria, colocar alguma coisa no lugar de Deus. Perder o meu dia, perder a minha noite, perder alguma coisa, perder uma amizade por causa de um time de futebol. Ou seja, às vezes o povo sofre por algumas pessoas que estão ganhando dinheiro e nem sabe que ela existe, mas ele está preocupada. Então, pode torcer? Claro que pode, só não pode ser fanático por aquilo. Segundo ponto, um crente pode ir a jogos de futebol, por mais que ele torça, ele pode participar, ele pode ir, ele pode assistir. Como eu já falei, uma pessoa cristã, ela pode sim torcer para um time, ela não pode ser fanático por aquilo. Porém, não é aconselhável eu estar sempre participando de tudo o que acontece nesse meio do futebol. Por quê? Porque no meio disso tudo acontece tanta coisa errada, muitas vezes brigas, discussões, um lugar que às vezes não é propício para um cristão estar, onde existe bate-boca, onde existe muitas coisas erradas, e um cristão não tem que se policiar indo a esses lugares. Mas claro, se ele vai com o intuito simplesmente de torcer e sem outro intuito de fazer alguma outra coisa de errado, claro que ele sim poderá ir. Como eu já falei, não podemos ser fanáticos e sempre estar junto. O time não pode ir para uma cidade que ele faz de tudo para ir. Isso é fanatismo, não se pode fazer isso. Alguém que serve a Deus tem que colocar Deus acima de todas as coisas e não ser fanático por outras coisas. Porém, ir uma vez perdida junto com a família para curtir um final de semana, por exemplo, para sair, para fazer algo diferente, não tem nada de errado nisso. E o último ponto para nós analisarmos é: um crente pode jogar futebol? Que é o ponto central desse vídeo que eu quero falar nesse momento. Por que eu quero falar a respeito disso? Porque por muitos anos
muitas igrejas evangélicas proibiam o jogo de futebol. E o porquê se proibia o jogar futebol? Por alguns motivos específicos. Primeiro motivo, porque o número de cristãos, o número de evangélicos, ele cresceu muito nos últimos tempos. E antigamente eram poucas pessoas. Geralmente, quando se jogava futebol, sempre se jogava com pessoas que eram do mundo, pessoas ímpias. E no meio do jogo de futebol, você sabe o que acontece. É palavrão, é baixaria, é muita coisa que acontece, brigas, é intriga, é muita coisa que acontece num jogo de futebol que um cristão, que não seria viável para um evangélico, um crente, estar no meio. Porém, de uns tempos para cá, existem muitas pessoas, muitos cristãos, que têm feito até mesmo times para diversão dentro das igrejas. O grupo de jovens, o grupo de pessoas se juntam e vão jogar futebol. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo dali é apenas um esporte. E se for feito de forma a não cometer nenhum pecado, de forma sóbria, que não cause intriga, que não cause briga, e simplesmente por uma brincadeira, é algo saudável, é algo que não vai trazer maldade espiritual para a nossa vida. Claro que não. Eu já vi muitas pessoas por aí falar a respeito de outras coisas, dizendo que não pode jogar. Eu já vi um absurdo na internet, talvez você já escutou também, de um pastor dizendo que não se pode jogar futebol porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Se a gente jogar futebol, a gente vai quebrar a lâmpada dos nossos pés. E é uma coisa totalmente fora de sentido do que a palavra de Deus diz, né, irmãos? Então, jogar futebol não é errado, não é pecado. Porém, a gente não pode se deixar levar por essas coisas. Nós não podemos nos deixar levar por esses objetivos, por esses fanatismos de jogos de futebol. Se nós torcermos para o time, a gente simplesmente torço para ele, mas não faço questão. Perdeu ou ganhou, para mim tanto faz. Então, por exemplo, eu não assisto, não gosto, não sou fanático, não tenho time, porque eu não gosto daquele esporte. Porém, tem pessoas que gostam. Gostar é uma coisa, ser fanático é outra coisa. Então, é claro que eu posso jogar futebol, porém, dentro dos meus limites. Eu não posso, no meio do jogo de futebol, esquecer que eu sou crente e chamar um palavrão, ou então no momento em que eu achar que eu estou certo e o meu adversário está errado, eu começar a brigar, a causar intriga ali, a pegar uma briga. Isso é o que é errado. Um cristão, ele deve ser controlado e saber controlar os seus impulsos e controlar o seu próprio eu. A palavra vai dizer isso. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E se alguém não é capaz de se dominar no meio de uma brincadeira, isso já quer dizer que essa pessoa nunca se converteu. Ou então essa pessoa ainda precisa que o Espírito Santo haja na vida dela. Então, esse é um vídeo de esclarecimento. Deixa aqui a sua opinião, talvez você discorde de mim, tá? Mas estamos abertos aí a discussões. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.